nós estamos aqui num cafezal e não é em nenhuma cidade do interior de São Paulo. Nós estamos a 10 minutos da Avenida Paulista, numa plantação de mais de 1000 pés de café. Estamos no Instituto Biológico de São Paulo e a gente vai entender um pouco mais por que tanto café, tanta plantação de café. Doutor Batista, explica um pouquinho pra gente, foi na década de 20 que o Instituto foi criado, não é isso? Isso. Ele demorou mais ou menos 17 anos para ser erguido e aí essas mudas começaram a ser plantadas mais ou menos em que época? Ele foi criado precisamente em 1927 e o primeiro cafezal plantado aqui foi na década de 50, 1954 mais precisamente. Certo. E agora esse cafezal que nós estamos, ele foi plantado na década de 80, por volta de 1985. Portanto, esse café que nós temos aqui tem cerca de 25 anos. Né? Naquela época, década de 50, o café era utilizado para pesquisa científica, né? Gerando conhecimento com relação ao controle de pragas e doenças no cafeeiro. Agora, nos tempos atuais, o café é utilizado de forma expositiva, em ação cultural, né? Transmitindo informações sobre o ciclo do café no Brasil, no estado de São Paulo, o desenvolvimento do estado de São Paulo por conta do café. Foi o café que provocou a vinda da estrada de ferro para São Paulo, a implantação de indústrias e também aqui nós recebemos então grupos que vêm aprender como se faz as boas práticas agrícolas, como se desenvolve, se produz um café com sustentabilidade. E naquela época, quando o Instituto foi criado, ele supriu aquela necessidade de resolver o problema da broca, não era? Que atacava os cafezais. O Instituto estudou o café na época, né? O problema de broca, inclusive foi resolvido e teve um dos primeiros relatos do caso de controle biológico no Brasil, porque um pesquisador daqui foi até a África e trouxe insetos de lá para controlar a praga aqui. Ah, então a praga foi controlada com insetos que vieram da África? Houve com inimigos naturais, com vespas, que eram, né, inimigas da broquinha, o inseto praga que atacaram os cafezais. O que vocês fazem com esse café que é colhido? Esse café ele vai ser colhido, processado, né? 1 tonelada, no final é cerca de 500, 400 quilos que você tem de café torrado e moído. E aí ele é, numa cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, doado ao Fundo Social de Solidariedade, né? O Fundo Social do Palácio recebe para distribuir a entidades assistenciais. A rotina aqui no cafezal? O cafezal recebe os tratos normais, então tem a época de roçada, que temos que manter o capim, né, o mato controlado, ou avaliação de pragas e doenças, como é que está esse nível, né, se está na hora de fazer um controle, geralmente a gente lança a mão de um controle biológico, né, se é necessário, fazer, que nem nessa época, a colheita. É uma prática como uma fazenda, né? Claro, numa escala bem menor, pois somos muitas pessoas. Pouco mais de 1000, mas não envolve muitas pessoas. Isso está envolvido nesse processo aí, 3, 4, 5 pessoas no máximo. É bonita, é uma cultura atraente. Você veja, estamos aqui a 5 minutos da Avenida Paulista. É uma coisa que ninguém imagina que tem um cafezal desse. E agora, esse aqui nós começamos em 2006, né? Tem esse cuidado, essa exposição, essa divulgação maior. E é uma coisa interessante, porque as pessoas vêm aqui e as pessoas não conhecem café. Eles conhecem café empacotado, mas não sabem como é que o café é um fruto, né? O que se desenvolve, como é que é isso, a florada do café que é muito bonita, né? O café todo branco, né? Florido. Então é uma coisa interessante e atrativa, né? Estamos num lugar no centro de São Paulo, num ambiente desse, um ambiente rural. Estado que mais produz café no Brasil? O estado que mais produz café é Minas Gerais, né? E depois vem o Espírito Santo. Só que normalmente em Minas Gerais predomina o café arábica. E no Espírito Santo o café é robusta ou conilon. Há uma diferença, a diferença está na qualidade.
Geralmente o café arábica é um café de um aroma mais apurado, um café mais fino, né? Enquanto que o Conilon Robusto é um café que atende mais à indústria de solúveis e às vezes é usada em blend, em mistura com o café arábica. Nós, na colheita, vamos fazer a retirada desses frutos. Os frutos chamados de cereja são os frutos vermelhos. Esse é o ponto ideal de colheita. Nesse ponto aqui verde, a gente tem que esperar o amadurecimento, né? Chegar no ponto de cereja, que é aqui o momento da retirada dos frutos e levar ao terreiro para secagem. No terreiro ele vai ficar lá 20, 30 dias secando ao sol. Depois desse período, ele vai para o beneficiamento, onde é, né, exposto então as sementes que estão no interior do fruto.